Bom dia, meus amigos, meus amados irmãos. Muito obrigado pela compreensão, porque a minha voz ainda está não totalmente recuperada desde a semana passada, mas, graças a Deus, ela está boa o suficiente para a gente ministrar a palavra no dia de hoje. E eu quero lembrar os irmãos que nós começamos, na verdade, uma série, domingo passado, a respeito de histórias que são histórias inesquecíveis, não é? E histórias inesquecíveis, como a gente disse semana passada, são aquelas que, na verdade, tá ligado, né? Para não ter problema, como na semana passada. Histórias inesquecíveis são aquelas histórias que nos transportam, ou nos convidam, nos induz, nos impulsiona a termos um modo mais sofisticado de viver. E entre essas histórias inesquecíveis, nós temos a história de Davi e de Golias. Essa é inesquecível, não é? Nós dissemos a semana passada, inclusive, que mesmo quem não lê a Bíblia, né, quem nunca se aproximou da Bíblia para fazer uma leitura, conhece a história de Davi e de Golias, não é? Essa história é marcante. E nas últimas 3 semanas, eu disse para os irmãos, a semana passada também, que nós temos nos debruçado, né, em cima dessa história, e nós tínhamos escolhido algumas lições que nós vamos transformar em 3 etapas. Esta é a segunda etapa de hoje. Domingo passado nós terminamos dizendo assim: todos os dias nós somos desafiados. Nunca esqueça disso. Todos os dias nós somos desafiados. Tal qual o gigante Golias desafiava o povo de Deus 2 vezes por dia, uma pela manhã e outra à noite, nós seremos desafiados diariamente. A outra lição que nós tiramos domingo passado dessa história foi que nunca esqueça, por mais próximo que você seja, não julgue o seu próximo. Por mais próximo que você seja do próximo, não julgue esse próximo. Como, por exemplo, fizeram os irmãos de Davi em relação a ele e tiveram a decepção de errar redondamente, né? Erraram feio em relação a Davi, tá? E a terceira lição domingo passado foi exatamente essa aqui, né? Nunca esqueça, não subestime os de aspecto gentil. E esse foi o erro de Golias. Golias, quando olhou para Davi, disse: olha, é um menino, ruivinho até, olha que coisa ridícula, e ainda é de aspecto gentil, ou seja, de boa aparência. Não sabia Golias que aquele menino de aspecto gentil seria capaz de arrancar a cabeça dele, não é? Então, aprendemos essas 3 lições aqui. E nós vamos trabalhar hoje com essa temática: transforme seus desafios em Deus afios. Transforme os seus desafios em Deus afios, ok? Esse vai ser o aspecto que nós vamos abordar hoje com os irmãos aqui. Entenda bem uma coisa. Se você ler atentamente o texto bíblico que nós estamos estudando, uma pergunta vai se colocar para a gente naturalmente. Qual é a pergunta que vai se colocar para a gente naturalmente? É a seguinte pergunta: por que o exército de Israel, por que Saul, por que os irmãos de Davi e quem mais estava por ali ouviram 40 dias aquele desafio e simplesmente não fizeram nada? Muito pelo contrário, fingiam que não eram com eles. Faziam ouvido de mercador, fugiam com medo e com temor. Não era assim? A pergunta não é essa. Israel, acostumado com tantas batalhas, com tantas lutas, com tantos desafios no meio do caminho, por que ouvia calado isso, não dizia nada, absolutamente nada? O leitor atento desse texto, como eu me debrucei durante muito tempo nessas 3 semanas, vai notar um aspecto bem interessante. Qual é o aspecto bem interessante? É que em nenhum momento, absolutamente nenhum momento dessa história, desse relato aqui, do capítulo 17,
de 1 Samuel, você não vai ouvir nenhum soldado israelita, nem Saul, nem irmão de Davi, nem ninguém mencionar o nome de Deus. Sacou? Entendeu agora? Por que eles ouviam os desafios calados, quietos e não faziam nada? Porque Deus era um fator inexistente na vida daquele povo, daquele exército naquela hora. Não é um detalhe interessante esse? Pela primeira vez na vida eu pude observar exatamente isso. A única pessoa do texto bíblico aqui que traz Deus para a história se chama Davi. E mais ninguém. Nenhum outro, nem absolutamente nenhum outro, vai mencionar a possibilidade de Deus para ajudá-los. E meu amigo, sem Deus a gente não vai muito longe. Sem Deus a gente vai confiar nas nossas próprias forças. Sem Deus a gente vai simplesmente achar que nós somos capazes ou não somos capazes. Mas a gente nunca vai achar que é capaz de fazer o impossível no nosso viver. Entendeu? Assim é que Davi, ele traz Deus para o centro do combate, para o centro do desafio. E é por isso que eu estou chamando isso aqui de Deus a fios. Para a gente transformar, na verdade, os nossos desafios em Deus a fios. Porque só é no momento que a gente transforma desafios em desafios é que o combate se torna mais fácil para a gente vencer. Se não for assim, não vai ser de jeito nenhum. Portanto, nós vamos ver nesse texto de hoje 3 vezes em que Davi chama Deus para o centro do desafio, para o centro da luta, para o centro do combate. E é por isso que ele se torna um vencedor. E se nós não fizermos o mesmo, hoje em dia, não seremos capazes de vencer os nossos desafios em hipótese nenhuma. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 17. Desculpem a garganta mais uma vez. 1 Samuel capítulo 17, onde nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 32. 1 Samuel 17, 32 em diante, que nos diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele Golias. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois ainda és moço, e ele é um homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, e o feria, e livrava a ovelha da sua boca. E quando eles se levantavam contra mim, eu lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim, feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Vai, e o Senhor seja contigo. Pule comigo agora para os versículos 45 em diante, que diz assim: Aqui Davi já está diante do filisteu, e ele fala assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado ou desafiado. Hoje mesmo
o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oh, glória! E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto. Ore comigo. Muito obrigado, Pai bendito e Deus eterno, pela Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu carinho, pela Tua graça, pelo Teu amor. Te peço, Pai bendito e Deus eterno, que o Teu Divino Espírito Santo seja aquele que vai ministrar, seja aquele que vai falar a cada coração presente aqui nessa manhã. Que nós possamos ouvir a Tua voz e não a minha voz. Que nós possamos sentir a graça do Teu Espírito se derramando sobre nós aqui nesse espaço. Que nós possamos prestar verdadeiramente culto, porque culto é encontro contigo. Então, nesse encontro, que Tu possas ouvir a nossa voz, mas também que nós possamos ouvir a Tua fala a cada um de nós nessa manhã. Fica conosco. Muito obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Está claro para os irmãos aqui o que eu acabei de explicar? Ficou claro? Entenda bem. Nós estamos aqui dentro de um contexto de batalha, de lutas, de desafios. De um exército que se acovarda, que fica com medo, porque não considera a hipótese de Deus do lado dele. E do outro lado a gente encontra Davi, um menino ainda, um adolescente, que na verdade não para de citar Deus em toda a sua fala, em tudo aquilo que ele diz nesse momento. Portanto, nós queremos tirar pelo menos mais 3 lições nessa manhã, que começam exatamente com aquela expressão: nunca esqueça. Nunca esqueça. São 9 nunca esqueças que a gente vai estudar aqui junto com os irmãos. Primeira coisa, nunca esqueça, você está lutando ao lado de um Deus vivo e não ao lado de um Deus morto, em hipótese nenhuma. Versículo de número 36 diz exatamente isso. Assim será a este incircunciso filisteu como um deles, como leão ou como urso. Tanto faz, porquanto ele afrontou o Deus vivo. Baixa só um pouquinho o meu microfone, porque vai dar esse eco aí, tá? Na visão de Davi, o exército de Israel não era apenas o exército de Israel, mas ele era o exército do Deus vivo. E por isso era impossível a esse exército perder qualquer batalha que fosse, qualquer uma que fosse. Na verdade, é até interessante a gente observar que naquele dia, ou naqueles dias, o exército de Israel funcionava como se Deus não existisse, e se ele dependesse única e exclusivamente da sua própria força. E é importante a gente lembrar que, ao contrário disso, sempre, praticamente em todas as batalhas que o exército de Israel teve a oportunidade de lutar, Deus sempre fez questão de que esse exército ele entrasse em desvantagem. Você já notou isso na Bíblia? Não tem uma luta do exército de Deus que você considere assim, desde a saída, né, do Egito, dali em diante, passando pelo Jericó, todas as vezes o exército de Israel era menor do que o inimigo. Portanto, isso não deveria ser uma coisa já costumeira para ele entender que ele sempre deveria estar na desvantagem e não na vantagem. Mas isso não passava pela cabeça do povo naquele instante.
Isso não era levado em consideração. A desvantagem numérica sempre existiu. E quando o exército de Israel tinha vantagem numérica, Deus dizia assim: não, tem muita gente, diminui. Diminui. Tem uma daquelas batalhas que a gente chega ao número de 300, né? O exército de Israel começa mais ou menos com 10 mil pessoas e Deus vai dizendo: tem muita gente, tira 5 mil, aí tira 5 mil. Tem muita gente, tira mais não sei quanto, termina em 300. Só. E nada mais. Percebeu isso? Ser ou parecer ser o mais fraco é o modus operandi de Deus agir. Ser ou parecer ser o mais fraco é o modo natural de Deus agir diante das batalhas do seu povo. Paulo compreendeu muito bem isso. Paulo diz assim: porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E ele complementa, dizendo: porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, e não na fortaleza de cada um de nós. Não, 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 não. Exército de Israel, Deus não está morto. Deus não está morto. Isso é uma fake news. Isso é uma fake news. Apesar de todo o desânimo de vocês, apesar de toda a covardia de vocês, apesar de toda a falta de coragem de vocês, apesar do temor de vocês, apesar do medo de vocês, apesar da vergonha que vocês estão passando, sendo desafiados sem fazer nada, Deus está no campo de batalha esperando você para lutar ao seu lado, porque Ele é um Deus vivo e não um Deus morto. Morto Ele pode estar dentro de você, mas Ele não é um Deus morto. Ele é um Deus vivo. Esta era a primeira lembrança que o exército de Israel precisava ter naquele momento. Essa era a primeira percepção que o exército de Israel precisava ter naquele instante. É que ele servia um Deus vivo e não um Deus morto. A mesma coisa com cada um de nós hoje. Os desafios vão bater a sua porta e a minha porta o tempo inteiro. E eu disse aqui de vários desafios a semana passada. Citei o desafio de liderar, que não é fácil. Citei o desafio de enfrentar dificuldades, conflitos, problemas dentro de família, que não é fácil. Citei o desafio de você enfrentar diagnósticos que você não quer enfrentar em relação à sua saúde. Foi assim que eu disse semana passada. É um desafio. Citei o desafio de você ter um filho dentro de casa que está envolvido com drogas, ou que é rebelde, e etc., e que você precisa se fortalecer para enfrentar esse desafio, porque é seu filho. Os desafios, eles se somam e se multiplicam. É o desafio de você encarar um pecado de estimação, que você não consegue se livrar dessa peste de jeito nenhum. É um desafio. Mas para a gente vencer esse desafio, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nós servimos a um Deus vivo e não um Deus morto. Segunda coisa que nós precisamos lembrar: nunca esqueça o que Deus já fez em sua vida. Nunca esqueça o que Deus já fez em sua vida. Quando chega diante de Saul, Saul olha para Davi e diz assim: você é moço, você é um adolescente praticamente, esqueça esse negócio, desista. Você não pode lutar contra o sujeito que é macaco velho de guerra, que luta desde a mocidade dele. Saul nem cita o tamanho do cara, né? Que era 2,91 m palmo de quebra, de lambuja. Eu estava dizendo já exatamente isso, né? Que o que me invoca é o cara dizer assim, que tinha um palmo a mais ainda, né? Se não bastasse os 2,90 m, ainda tinha mais um palminho lá para chatear, né? A gente. Enfim, mas Saul diz assim, não dá. Aí o que Davi responde para ele? Está aí no versículo 37. Mas disse mais Davi: o Senhor me livrou
das garras do leão e das garras do urso. E ele me livrará da mão deste filisteu. Então aí sim, disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Foi o que Davi fez aqui? Ele estava lembrando o que Deus já tinha feito na vida dele. Nós precisamos fazer um inventário espiritual que possa nos servir de base para enfrentarmos os novos desafios que nós temos pela frente hoje no presente. Veja bem, a primeira coisa que Davi mencionou foi, não esqueça, nós temos um Deus que é um Deus vivo. Mas segunda coisa, eu preciso me lembrar do que Deus já fez na minha vida quando eu matei um leão, quando eu matei um urso, e todos os dois eram muito maiores do que eu. Então eu preciso me recordar daquilo que Deus já fez no meu viver. Mas não só das vitórias que eu já tive e que Deus me concedeu, mas principalmente dos livramentos que Deus me deu. Eu gosto muito dessa expressão de Davi. Ele diz assim, o Deus que me livrou no passado, do leão e do urso, é o Deus que me livrará desse gigante filisteu. Deus livrou, Deus livra e Deus livra. Não interessa o tamanho do problema que você tenha pela frente. Não interessa o tamanho da dificuldade que você tenha pela frente. É necessário que você lembre o que Deus já fez de concreto na sua vida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente no nosso viver. Eternamente. Lembre-se dos momentos em que a sua força não deu conta. Lembre-se dos momentos em que a sua força não foi o suficiente. Sua força não o livrou. Essa palavra livrou no original, ela significa, na verdade, tirou a força, resgatou, puxou. Entendeu? Ela significa arrancou, desembaraçou da complexidade em que sua vida estava misturada e mexida com um monte de coisa, de desafios que ele cercava. E Deus foi lá e lhe resgatou, trouxe de volta, na verdade. É isso que Davi está dizendo. O Deus que já me tirou de situações difíceis, resgatou de situações difíceis, desembaraçou de desafios. Esse é o mesmo Deus que eu tenho aqui hoje e agora. E eu preciso me lembrar do que Deus já fez na minha vida. O Deus que me libertou das garras do leão. Eu gosto disso no texto. O Deus que me resgatou das garras do urso. Garra é um negócio muito forte, não é não? Já você imaginou uma patada de um leão? É mortal. De um urso é mortal. A garra desses animais são garras extremamente fortes. Aí Davi diz assim, o Deus que me livrou da garra do leão, da garra do urso, não vai me livrar da mão de um filisteu? Claro que vai. Ainda que, na verdade, a mão de um gigante pareça ser uma garra, mesmo assim, o Deus que me livrou daquelas outras garras do passado, ele será capaz de me livrar dessas garras do presente em que eu estou aqui. O que interessa é olhar para trás. O que interessa é a gente perceber a presença ativa de Deus no nosso passado, agindo e fazendo coisas que nós não poderíamos fazer em hipótese nenhuma. Meu irmão, é o mesmo Deus, não é outro que está com você hoje, porque Ele é um Deus vivo, vivo, vivo. Identifique os seus marcos espirituais. A gente tem um curso chamado Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade. No meio desse curso, nós somos incentivados a verificar os nossos marcos espirituais. O que são marcos espirituais? São momentos em que você viu a presença ativa de Deus, a ação de Deus no seu viver, fazendo o que você não podia fazer,
como lhe livrar da garra de um mal qualquer. E a lembrança disso faz com que você não lamente, mas que você faça o mesmo que Jeremias fez. O que é que Jeremias diz? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, a cada manhã. Elas são a razão de nós não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, e nele eu esperarei. Sabe onde é que está escrito esse texto? Sabe onde é que está escrito esse texto? Qual livro que está escrito esse texto? Um livro chamado de Lamentações. Tem coisa mais contrastante do que isso? Tem coisa mais contrastante do que isso? O livro é chamado de Lamentações e Jeremias aqui não está lamentando nada. 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 Porque ele está fazendo um inventário espiritual daquilo que Deus já fez na sua vida. E ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esperança. Terceira lição que nós aprendemos com esse texto é essa daqui. Nunca esqueça que a luta pode ser sua, mas a guerra ela é do Senhor. Diga isso comigo, diga. A luta pode ser minha, mas a guerra é do Senhor. É do Senhor. Texto bíblico de versículos 46 e 47. Davi diz mais uma vez, toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, e Ele vai entregar você, Filisteu, Golias, gigante, ou seja lá o que for, nas minhas mãos, nas minhas mãos. Meu irmão, a luta, o combate, ele nos envolve pessoalmente. A luta, o combate, nos envolve pessoalmente. Somos nós que estaremos frente a frente com Golias. Somos nós que estaremos frente a frente com o inimigo. Somos nós que iremos ouvir as provocações, os desafios, as palavras intimidatórias do gigante. Somos nós. Assim como era também o exército de Israel. Somos nós que escolheremos as pedras que a gente vai colher no leito do rio e colocar no nosso alfoge. Somos nós que vamos escolher lutar com a funda e não com uma espada, como Saul queria que Davi lutasse. Somos nós que iremos correr de encontro ao gigante. Somos nós que iremos atirar a pedra que vai derrubar o gigante. Mas a guerra é do Senhor, não é nossa. É dele, é dele, é dele e é dele. A luta é nossa, mas a guerra ela é do Senhor. E era essa perspectiva que Davi tinha diante da sua frente. Você entende agora porque Davi parece ser tão corajoso, tão forte, não titubear, não ter medo, ao contrário de todo o exército de Israel. Entende agora? É porque Davi, ele traz Deus para o centro da luta. Ele traz Deus para o centro do combate. Ele sabe, eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus vivo que luta ao meu lado. Eu tenho um Deus vivo que eu olho para trás e vejo sua presença ativa em vários momentos do meu viver. Eu tenho um Deus que me garante que a luta é minha, mas que a guerra é dele. É dele, é dele e é dele. Não é minha de jeito nenhum. A luta, ela pertence ao Senhor. O que Davi está dizendo para a gente é assim, muito além do que nós podemos ver. Muito além do que nós podemos ver. Muito além desse cenário cinematográfico que a gente tem nessa cena, né? Porque esse é um cenário cinematográfico, não é? Que a gente tem nessa cena.
existe, muito além de tudo isso, uma guerra espiritual por trás de tudo isso, que é muito maior do que a gente imagina e que a gente não tem acesso a isso de forma alguma. Mas Davi, pelos olhos da fé, dizia assim: mas eu entendo que a luta é minha, mas que a guerra é do Senhor. Que por trás de tudo isso existe um Deus muito maior do que aquilo que a gente imagina de forma alguma. Dos 5 versículos que nós temos o gigante desafiando ao exército, 2 se referem o gigante desafiando realmente o exército. Mas em 3 delas, o gigante está desafiando ao próprio Deus. Ao próprio Deus. E Davi deixa isso bem claro diante do gigante. Ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, versículo 47, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Perceba agora o finalzinho. A quem tu afrontas? A quem você desafia? Gigante, você não está desafiando a mim, não. Você está desafiando o Deus de Israel. A afronta é contra ele, não é contra mim, de forma alguma. É muito maior. Você entende por que eu estou usando hoje essa palavra criada, inventada, mas que é verdadeira? Essa palavrinha aqui, Deus a fio. Eu acho que essa imagem ela traduz muito bem o que nós queremos dizer. Essa imagem ela traz claramente o que nós queremos dizer. O gigante desafiava Davi e o exército de Israel. Não é assim? Só que o gigante não sabia que entre ele e Davi existia um Deus. E que o desafio era, antes de ser a Davi, era ao próprio Deus. Só que o gigante não via isso, não percebia isso, não entendia isso. Davi, portanto, ele traz para o centro do combate, para o centro da luta, a presença de Deus, que não era percebida nem pelo exército de Israel, que estava como que anestesiado espiritualmente, confiando somente na sua própria força, e aí ficava muito difícil ele vencer com certeza absoluta. Entende, meu querido irmão? Diga para você mesmo assim: os meus desafios não são apenas meus desafios, eles são Deus desafios. Eles são Deus desafios. E entre eu e meus desafios existe um Deus que é capaz de me dar a vitória. E esse nome está de cima até embaixo nessa imagem, para não deixar nenhuma brecha entre Davi e o gigante. O gigante não tem nenhuma chance de passar de lá para cá, de forma alguma. Assim é na sua vida. Se Deus estiver diante de você, não tem gigante que lhe atinja de forma nenhuma. Ainda que ele esteja sendo um espinho na carne, um pé no saco, como a gente diz. Ainda que ele seja chato, ainda que ele bata na nossa porta todo dia de manhã e de noite, ainda que ele nos aperreie, mas ele não nos toca. Ele não nos toca, porque Deus está diante de cada um de nós. Por isso, meu querido irmão, transforme os seus desafios em Deus afios. Como é que eu faço isso? Lembrando que você está lutando junto de um Deus vivo. Recordando da presença ativa de Deus no seu passado, que ele já fez. E entendendo que essa guerra não é sua. Em primeiro lugar, ela é do Senhor.
Porque ninguém toca um servo do Senhor se não tiver a permissão do próprio Deus. Ninguém toca um servo do Senhor sem a permissão do próprio Deus, em hipótese nenhuma. Agora, entenda. Concluindo. Desafios são uma coisa muito séria. Ao longo da história, várias pessoas ousaram desafiar a Deus, por incrível que pareça. Ao longo da história, várias pessoas presunçosamente ousaram desafiar a Deus. Aí eu quero citar 4 exemplos para a gente concluir. Primeiro, o faraó do Egito. Lembram? O povo estava cativo. Moisés chegou lá, dizendo assim, olha, o Senhor está dizendo, liberta o meu povo. Qual é a resposta do faraó? Mas faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5:2. Quem é o Senhor? Quem é esse? Quem é esse? Tu chega aqui e diz, o Senhor mandou. Quem é esse? Não conheço. Eu vou dar ouvido a isso? Não vou. Nem dou ouvido, nem sai ninguém daqui e acabou-se. Destino do faraó, morreu com todo o seu exército no Mar Vermelho. Aí ele soube quem era esse. Segunda pessoa que eu quero falar, um filósofo chamado Nietzsche. Acho que boa parte de vocês já ouviram falar de Nietzsche. Nietzsche é um homem que anuncia a morte de Deus. Em 2 livros dele, um chamado A Gaia Ciência e o outro chamado Assim Falava Zaratustra. Olha só a frase de Nietzsche. Ele diz, não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente, procuro Deus, procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. E aqueles que estavam lá no mercado disseram assim, então ele está perdido? Deus se perdeu? Como uma criancinha? Para que você está procurando Deus nesse instante? E aí o louco responde, nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. São as palavras do louco no texto de Nietzsche. Destino de Nietzsche. Em 1889, enlouqueceu no meio da rua. Ao ver um cavalo ser espancado, condoído de pena do cavalo, ele foi e agarrou-se com o cavalo e começou a balbuciar palavras incompreensíveis, ininteligíveis. E daí em diante, tic-teco de Nietzsche nunca mais bateu da forma correta. Nunca mais. Acabou-se. Descompassou. E pasmem vocês. Ele morre em 1900. Nietzsche passa 10 anos em silêncio até morrer. 10 anos em silêncio. Quem foi que anunciou a morte de Deus na literatura de Nietzsche? Um louco. O que foi que aconteceu com Nietzsche? Enlouqueceu. Desafios. Desafios
Desafios. Você entende que desafiar Deus não é brincadeira? Terceira pessoa, John Lennon. Numa entrevista de 1966, John Lennon disse literalmente: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, vai desaparecer. Veja bem a expressão. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo. Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Se a gente para e pensa em cada frasezinha dessa, é pesado. Pesado. Os Beatles, no auge. John Lennon, maravilhoso talento, não há que se negar. Mas de uma presunção, de uma arrogância, de uma ausência de humildade, de uma ausência de reconhecimento de que o ser humano não é, quase que eu digo aquela palavra aqui, com M, que começa com M, não é nada. Eu vou trocar o M pelo N. Rapaz, eu quero dizer assim, o cristianismo vai acabar, vai desaparecer. E eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo. Jesus era legal, mas nós somos mais populares do que ele. Destino de John Lennon. 1980. Ele foi assassinado com 5 tiros por um fã. Ele foi vítima da sua própria fama, da sua própria popularidade. Aquilo que ele colocava como sendo a principal fortaleza dele, a fama, a popularidade. Ele vira vítima da própria fama e da própria popularidade. E tem um último, que eu acho muito interessante. O Titanic. Muito em voga nos últimos tempos. Segundo o relato de uma passageira da primeira classe, que está lá no filme, inclusive isso, salvo engano, chamada Alberta, ao subir o navio, ela pergunta para um funcionário da empresa: esse navio não pode afundar, não? Entenda, o Titanic era o maior e mais luxuoso navio da época. Feito com todo o cuidado, com estanques, que se furasse de um lado, contrabalançava do outro e o navio não afundaria. Uma técnica fantástica para a época. Era considerado inafundável. Inafundável. Alberta pergunta para o homem, que era funcionário da empresa: esse navio não pode afundar, não? Olha a resposta do cara: minha senhora, nem Deus poderia afundar esse navio. Ah, coitado. Nem Deus poderia afundar esse navio. Nem Deus poderia afundar esse navio. Sabe quantos dias durou a viagem do inafundável Titanic? 4 dias. 4 dias. Primeira viagem, 4 dias. Na noite do 4º dia, primeira e última viagem, na noite do 4º dia, às 11 horas da noite, uma pontinha de um iceberg. Não era um iceberg. Uma pontinha de um iceberg é o suficiente para em 3 horas afundar o Titanic. Só durou das 11 horas
até 1h20 e o navio afundou completamente. Deus a fios. Quando alguém diz assim, nem Deus, está fazendo um Deus a fio. E o destino do Titanic foi esse. 1.500 pessoas mortas na sua primeira e última viagem. Tem um último caso que, como eu não consegui uma comprovação histórica, eu não vou citar o nome da pessoa. Mas eu sempre lembro que eu li na época, numa reportagem de uma revista, uma famosa cantora brasileira chegou em casa de manhã cedo, acho que de alguma balada ou de algum show que ela tinha feito. E ela, ao passar pela portaria do prédio, ela diz assim para o porteiro: não deixe nem Deus subir. Não deixe nem Deus subir. Ela está dizendo, eu não quero ser incomodada. Eu quero descansar. Sobe e morre de uma overdose. E eu fiquei pensando comigo mesmo, sendo essa história verdadeira, Deus não subiu. Mas ela subiu para prestar conta a Deus. Se subiu ou se desceu, eu não sei bem. Mas eu só sei que se essa história é verdadeira, foi mais um desafio que deu em água. Foi mais um desafio que acabou muito mal. Meu querido irmão, Gálatas 6, versículo 7 diz assim, preste bem atenção, de Deus não se zomba. Aliás, ele começa o versículo dizendo assim, não erre, não erre, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Portanto, não desafie Deus. Não brinque com isso. Agora aprenda com Davi a transformar os seus desafios em Deus afios. Porque aí sim você vai ter a vitória certa. Como é que eu transformo meus desafios em Deus afios? Primeiro, nunca esqueça que você está lutando ao lado de um Deus vivo. Segundo, nunca esqueça o que Deus já fez na sua vida anteriormente. Terceiro, entenda que a luta é sua, mas a guerra é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Transforme seus desafios em desafios. Em nome de Jesus. Amém.